Muito bom dia a você que escolheu ficar mais bem informado ouvindo o Jornal da CBN na manhã desta quarta-feira, 15 de outubro de 2025. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que a ajuda financeira para a Argentina dependerá do resultado das eleições legislativas agora no dia 26 de outubro. Deixou bem claro o seguinte: se Milei não vencer, ou seja, se os apoiadores de Milei não vencerem, não vai ter ajuda para a Argentina. Vamos conversar sobre esse cenário com o pesquisador Fábio Giambiagi, que está conosco. Fábio Giambiagi, que é associado do Instituto Brasileiro de Economia da FGV. Fábio Giambiagi, muito obrigado pela sua gentileza de nos atender aqui no Jornal da CBN. Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Obrigado a vocês. Obrigado à audiência que está nos ouvindo. Bom dia. Fábio Giambiagi, como é que se define essa situação que passa agora a Argentina e o quão importante é essa ajuda financeira dos Estados Unidos? Eu definiria como humilhante, não é? O presidente Milei, desde o começo do governo, dadas as relações pessoais que ele tem com o presidente Trump, estava praticamente mendigando por uma audiência no famoso Salão Oval da Casa Branca e até agora não tinha conseguido, não tinha se dado as circunstâncias, né? E ontem ele foi para a reunião julgando que haveria a reunião no famoso Salão Oval. Durante o dia ele foi comunicado que a reunião não ocorreria nesses termos, seria um almoço. E ao chegar lá, na verdade, descobriu que, ao invés de ser uma conversa bilateral, seria uma reunião com ambos, com os seus respectivos assessores, e das 2 horas, que foi um tempo considerável, mas que durou o encontro, 1 hora, toda a delegação argentina teve que ouvir um longo discurso do Trump, enaltecendo o papel do próprio, né, na paz mundial, no acordo recente no Oriente Médio, etc., etc., né? E, na verdade, anúncios mesmos não houve e a declaração no final do Trump, em termos de perspectivas eleitorais, para o Milei foi absolutamente desastrosa, não é? Porque pega muito mal para o eleitorado esse tipo de condicionamento explícito por parte do presidente dos Estados Unidos. Como o senhor classificaria a atual situação econômica da Argentina e que tipo de diferença poderia fazer uma ajuda dos Estados Unidos nesse momento? Veja, a origem do problema se localiza no empréstimo do FMI à Argentina, concedido em 2018 ao governo Macri, no valor de 45 bilhões de dólares. Os países se endividam junto ao mercado privado, de tal forma que essas dívidas, na prática, não são pagas. Existe o velho adágio na economia que dívidas não se pagam, se rolam. E, realmente, quem tem crédito no mercado não paga as suas dívidas. O Brasil está cheio de empresas em excelente situação que têm dívidas em bancos e o banco não vai lá para cobrar a dívida porque sabe que o devedor é confiável, etc., etc., tá? Então, o que acontece? No caso do mercado privado, as dívidas normalmente são roladas. No caso do FMI, o FMI empresta para depois receber o dinheiro de volta. Vamos lembrar o caso brasileiro. O FMI emprestou dinheiro ao Brasil em 1999 e depois o Brasil devolveu ao longo dos anos seguintes e hoje há muitos anos que o Brasil não tem dívida com o fundo. Tá? Só que a Argentina não conseguiu pagar a dívida com o FMI, e, na verdade, vem até agora rolando sucessivamente, faz acordos pelos quais se compromete a pagar, mas na prática paga o juro, não paga o principal. E, na verdade, em abril, o FMI até aumentou a sua exposição argentina até quase 60 bilhões de dólares, um pouco menos, né? De tal forma que o fundo já tinha um problema que era uma dívida com o principal devedor entre todos os países do mundo, a Argentina é o principal devedor, e agora não só não pagou o que devia ao fundo, como se endividou mais com o fundo, e agora esse dinheiro, mesmo com o aumento que houve, não está sendo suficiente e está pedindo mais empréstimo, no caso, ao Tesouro dos Estados Unidos. Não é exatamente
o que se poderia definir como uma política bem-sucedida, vamos e convenhamos. Fábio Giambiagi, pela sua análise, a forma como Donald Trump usou para dizer que ajudaria Milei mais prejudica politicamente diante do eleitorado argentino? O eleitorado argentino, historicamente, se a gente for olhar o eleitor médio, ele tem uma certa tendência anti-americana, por razões ligadas à política argentina, por razões ligadas ao papel intervencionista da política dos Estados Unidos ao longo de décadas, até recentemente, etc. Então, uma coisa é, no íntimo, o governo dos Estados Unidos ter as suas preferências, como todo presidente da República tem acerca do que ocorre em outros países com alguma relevância. Mas explicitar isso da forma que foi feito, eu não tenho a menor dúvida, conhecendo a Argentina, de que mais atrapalha do que ajuda o Milei nas eleições. Tanto que ontem a Cristina Kirchner, no final da reunião, ela tweetou, de alguma forma se manifestou, ela está presa, né, mas continua tendo um papel relevante no debate público, dizendo, argentino, vocês já sabem o que fazer. Ou seja, acirrou os ânimos para votar contra o Milei. Não é uma situação fácil em absoluto, não vejo em absoluto os governantes argentinos estão numa situação difícil, porque um país com uma tradição, uma memória de mão pagador que precisa efetivamente da colaboração do resto do mundo, mas o que precisaria, mais importante de todo, é um mínimo de união entre as principais forças políticas argentinas para tirar o país para frente. E o governo argentino, embora tenha sido muito bem sucedido na parte fiscal e muito bem sucedido no processo de desinflação da economia, ele fracassou até agora redondamente na situação externa, a situação do balanço de pagamentos argentino é muito ruim, e politicamente as características pessoais do presidente Milei só fazem acirrar esse enfrentamento, que a gente chama de polarização política, não é que algo que deveria, as principais forças políticas argentinas deveriam baixar a bola desse enfrentamento para dar a impressão para o resto do mundo de um país organizado. Na verdade, o que o Milei está fazendo tem a sua lógica, mas é péssimo para o convencimento do resto do mundo em votar dinheiro na Argentina. Qual é a grande mensagem? Votem no meu partido, porque senão o país acaba. Resumidamente, é isso. Isso pode ter uma certa lógica, mas evidentemente não é a mensagem mais adequada para você convencer investidores estrangeiros a fazer investimentos de centenas de milhões de dólares, se afinal de contas, se eles acreditam que em a oposição vencendo as eleições, vai ter uma reviravolta. Naturalmente, quem tem dinheiro, então, diz, bom, então vamos esperar as eleições. E como a Argentina tem eleições a cada 2 anos, há uma espécie de incerteza permanente que paira sobre as decisões econômicas dos agentes e acaba perturbando muito a capacidade de crescimento do país. Fábio Giambiagi, muito obrigado pela sua análise e sua gentileza de nos atender no Jornal da CBN. Um bom dia. Foi um prazer falar com vocês. Fábio Giambiagi é pesquisador associado do Instituto Brasileiro de Economia da FGV. 9h13.